Oi, 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 meus queridos. E aí, tudo bem? Preparados para mais uma aula? E nessa aula de hoje nós iremos fazer uma viagem. Vamos viajar pela Grécia, conhecer um pouco da sua arquitetura, conhecer um pouco dos seus artistas e das suas características. Então, vamos lá. A arquitetura grega desenvolveu-se a partir do século VIII a.C. Ela é vista principalmente em templos, que são construções para celebrações públicas e adoração aos deuses. Suas principais características são a simetria monumentalista e presença de colunas e pórticos. A cultura grega começou a se desenvolver há cerca de 4.000 anos numa região da costa do Mediterrâneo, onde hoje é a Turquia. Seu apogeu foi entre os séculos 7 a.C. e 4 a.C. Quando foram desenvolvidas algumas das arquiteturas mais notáveis, concentrando-se principalmente no estilo das edificações religiosas. A crença nos deuses levou à criação de abrigos adequados e os templos só são apenas um exemplo desse tipo de construção. Então, as construções gregas como essas foram tão inovadoras para a sua época que acabaram inspirando arquitetos por todo o mundo e por todas as gerações seguintes. Exemplo dessas manifestações arquitetônicas, ao longo dos séculos nós temos a arquitetura minimalista, que é o estilo que revolucionou a arte e se tornou uma tendência mundial. 5 pontos da arquitetura moderna de Le Corbusier e sua influência nas construções atuais. Bom, as primeiras manifestações da arquitetura grega foram registradas tanto na área da Grécia, continente, quanto nas colônias, nas ilhas do Mar Egeu e na Ásia Menor. Durante o período arcaico, houve uma visível influência dos padrões estéticos egípcios. Depois disso, outras vertentes artísticas foram desenvolvidas em decorrência das civilizações que habitaram seus territórios, como os minóicos. A arquitetura grega é um retrato das sociedades mais ricas culturalmente do mundo antigo. Suas principais construções eram em homenagem às divindades, mas também fruto dessa busca do homem pela superação. A inferioridade diante do mundo superior e dos seres místicos ficava implícita nas características estéticas das edificações da arquitetura grega, como as proporções estruturais. Aí, alguns tipos de arquitetura grega, nós temos os templos, a Acrópole, que é o recinto sagrado, formado por um conjunto de templos, o Propileu, que é o pórtico com colunatas que dava acesso à Acrópole, a Bouleuterion, que é a sede do Conselho ou Assembleia de Cidadãos, a Ângara, praça pública, os estádios e as residências. Alguns arquitetos também eles foram muito importantes nesse período clássico grego, entre eles Calicrates e Iquitinos. Então, alguns projetos da arquitetura nós temos o Templo de Hera de Paestum, que fica na Itália, o Templo de Partenon, o Templo de Atena Nike, o Templo de Zeus no Olimpo, na Acrópole de Atenas. Então, esses são alguns dos exemplos que estão dentro da arquitetura grega, dos grandes projetos arquitetônicos. Então,
Algumas características dessa arquitetura nós temos. Os projetos arquitetônicos da arquitetura grega eram baseados na matemática, pois os gregos, eles foram os primeiros a usar os cálculos precisos para determinar dimensões e outras características nas edificações gregas. Os helenos, eles usavam um sistema de ordens para encontrar as proporções ideais, e essas ordens eram baseadas no diâmetro de uma coluna e em outros elementos derivados dessa mesma medida. As colunas eram divididas em 3 partes: base, fuste e capitel. Já as fachadas, como uma toda, seguiam a regra de embasamento, mais coluna, mais embasamento, sendo o último composto de arquitrave, friso e cornija. Esse esquema codificado de peças serviu de base para os gregos alcançarem a simetria e a harmonia tão almejados. A planta de uma casa grega consistia em um plano irregular. Essa, por sua vez, se baseava no megaron, um tipo de palácio mais complexo da arquitetura grega. Os primeiros templos assumiram no início essa mesma forma, mas logo a forma retangular, chamada de proporção áurea, predominou. Em alguns casos também um desenho quadrado com uma coluna central ou fila central de coluna servia de arrimo. Outra característica importante é a ausência de argamassa. Os helenos erguiam suas colunas com peças de pedras e grampos de ferro. Todas as peças sofriam com o esforço da compressão. Qualquer junta ou encaixe existente na arquitetura grega era perfeito. E foi essa engenharia espetacular que inspirou o desenvolvimento de outras arquiteturas desde o período clássico até a nossa atualidade. Você sabia que a arquitetura africana também utilizava formas geométricas em suas obras, como os frontais? Curiosidades, né? Na arquitetura grega clássica era usado os seguintes materiais: mármore, principalmente nas estruturas dos templos, argila para tijolos em construção secundária, a madeira para cobertura, o alabastro para as telhas. A arte e a arquitetura grega basicamente tratam dos mesmos princípios e paixões. Primeiro, elas estão ligadas à religiosidade, ou seja, às mitologias, também às filosofias, pois os gregos foram os primeiros a representarem a natureza. A ideia era encontrar nas suas proporções a beleza, as explicações universais quanto à origem do mundo, do homem, da divindade, da vida e da morte. Esses estudos foram fundamentais para a elaboração das obras gregas. Muitos representavam formas de divindades, acantos e cenas de vitórias de atletas ou feitos de soldados mortos em batalhas. Os templos eram marcados por várias esculturas e baixos relevos. No auge do período clássico, os artistas gregos passavam a realizar obras mais realistas. Eles exploraram mais as formas de modo a retratar melhor o movimento, volumes e proporções do corpo humano, incluindo suas vestimentas. Exemplo disso, nós temos a estátua de Zeus no santuário de Olímpia, esculpida pelo ateniense Fídias no século V a.C. Falando em religiosidade, a arquitetura sacra também possui obras voltadas especialmente para a religião, e os materiais usados eram mármore, argila e marfim. Além das esculturas, as pinturas fizeram parte da cultura clássica. No período final, com a dominação da Macedônia,
As obras gregas eram altamente complexas. Em geral, fazia-se representações de figuras humanas, deuses mitológicos, cenas do cotidiano ou de batalhas, entre outros. Os trabalhos que mais se destacaram nesse período são os de Sófocles, Crítias e Ezequias. Bom, pessoal, falar da arte grega é muito interessante porque ela é bem complexa e em muitos casos, em muitos exemplos de arquitetura, ela se confunde muito com a arquitetura romana. Isso porque a arquitetura romana ela buscou inspiração justamente na arquitetura grega. E existiam 3 tipos de colunas: a dórica, a jônica e a coríntia. A dórica era um tipo de coluna mais suave, que tinha menos elementos. A mais elaborada era a coríntia, porque ela possuía em sua base e no seu fuste ornamentos de folha de acalanto, que era uma planta da época. Então era bem mais elaborada, bem mais enfeitada. E nós vemos essas colunas nas grandes construções, como no Templo de Hera, de Zeus, né? E falando em Zeus e Hera, eles também eram os deuses mais importantes da mitologia grega. Lembrando que no Panteão existiam muitos deuses, e esses deuses eram as representações, os desejos humanos em deuses. Ou seja, as mesmas emoções que os humanos sentiam, os desejos, os deuses também e vice-versa. Então eles eram deuses humanizados. E para cada tipo de coisa existia um deus. Por exemplo, existia Hermes, que era o deus mensageiro, Poseidon, que é o deus dos mares, que comanda todos os mares, todos os animais marinhos. Nós temos Zeus, que no caso é o deus supremo, né, do Olimpo. Nós temos Morfeu, que é o deus do sono. Nós temos Diana, que é a deusa da caça. Afrodite, a deusa do amor. Então, assim, são vários deuses. Para cada situação existia um deus. Vou gravar um novo vídeo para complementar esse, com um pouco mais de informação sobre alguns deuses da mitologia grega e mais algo que está dentro do nosso assunto, tá bom? Um cheiro, até o próximo.